Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje chegamos ao dia 112 da nossa jornada de 180 dias rumo à liberdade. E o nosso tema de hoje é incondicional. Eu quero começar novamente fazendo uma pergunta. Você obedece a Deus apenas quando concorda com Ele ou obedece mesmo quando isso exige renúncia? Essa é uma pergunta que revela muito sobre a nossa caminhada espiritual, porque existe uma grande diferença entre uma obediência conveniente e uma obediência incondicional. Então, vamos começar assim. Grave essa frase com você. Quem escolhe obedecer apenas quando é fácil, ainda não aprendeu o verdadeiro significado de seguir a Cristo. Muitas pessoas dizem que querem ouvir a voz de Deus, oram pedindo direção, buscam respostas, esperam que Deus fale, mas esquecem de um detalhe muito importante. A voz de Deus se torna cada vez mais clara para quem está disposto a obedecer. Não apenas em algumas situações, mas sim em todas. A carta de Tiago nos fala um alerta muito sério. Ela diz que não basta ouvir a palavra, é preciso colocá-la em prática. Quem apenas escuta, mas não obedece, acaba enganando a si mesmo. É como alguém que olha para um espelho, vê exatamente como está e logo depois vai embora sem mudar nada. Que utilidade teve aquele espelho então? Da mesma forma, de que adianta conhecer a verdade se ela não transforma nossas atitudes? Conhecimento sem obediência produz ilusão. Transformação acontece quando aquilo que aprendemos passa a fazer parte da nossa vida. É por isso que tantas pessoas permanecem presas aos mesmos pecados durante anos. Elas sabem o que Deus diz, conhecem os versículos, frequentam as igrejas, mas continuam escolhendo viver no mesmo jeito. E a obediência parcial nunca produzirá a liberdade completa. Talvez você esteja lutando contra um pecado específico. Talvez seja a pornografia, a masturbação, ou o adultério, ou ainda a fornicação, ou qualquer outra área onde você sabe que precisa mudar. A pergunta não é apenas: eu conheço a vontade de Deus? A pergunta é: estou disposto a obedecer? Porque a liberdade começa quando a obediência deixa de depender das circunstâncias. Obedecer quando tudo está bem é relativamente fácil, não é mesmo? O desafio é continuar obedecendo quando ninguém está olhando, quando a tentação aparece, quando a vontade da carne fala mais alto, quando seguir a Cristo exige abrir mão da sua própria vontade. Foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Segui-lo implica negar a si mesmo, tomar a cruz e caminhar todos os dias em fidelidade. Isso não significa viver uma vida pesada. Não, não, pelo contrário. A verdadeira liberdade nasce quando deixamos de ser escravos dos nossos desejos e passamos a viver segundo a vontade de Deus. A obediência não é um fardo, ela é o caminho para uma vida abundante. Quanto mais obedecemos, mais reconhecemos a voz do Senhor. E quanto mais ouvimos a sua voz, mais fácil se torna permanecer no caminho certo. Então, hoje eu quero propor um exercício, ok? Pense na última orientação que Deus trouxe no seu coração. Talvez por meio da Bíblia, talvez durante uma oração, talvez através de uma mensagem. Você colocou isso em prática, hein? Ou apenas ouviu e continuou vivendo da mesma forma? Peça ao Espírito Santo coragem para obedecer, mesmo quando isso exigir mudanças difíceis, mesmo quando ninguém entender, mesmo quando custar renúncia, porque toda obediência feita por amor aproxima você do coração de Deus, ok? Guarde essa frase com você. Ouvir a voz de Deus não depende apenas de pedir direção, mas de estar disposto a obedecer quando Ele fala. Repete isso e vive isso, porque isso muda tudo. E lembre-se, Deus não procura apenas pessoas que conheçam a sua palavra. Ele procura pessoas que vivam a sua palavra. Uma obediência incondicional não nasce da obrigação, e sim nasce
do amor. E quem ama Cristo demonstra esse amor através da obediência, que esse seja o desejo do nosso coração. Ouvir, confiar, obedecer sempre. E se você precisa de ajuda, não caminhe sozinho, nos procure, fale conosco. Nós somos o Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E te vejo amanhã no próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.